Pelo título do vídeo, você já deve estar estranhando, porque aqui é um canal de investimento e a gente não fala muito sobre trade, mas no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre a minha experiência fazendo trade durante 30 dias com uma estratégia nova. Então, se você quiser entender tudo, fica com a gente até o final do vídeo. E não se esqueça que aqui a gente não está tentando te enrolar, vou só te mostrar os meus resultados e como funciona essa estratégia. Bom, se você não me conhece, meu nome é Vinícius Penido e aqui no canal a gente fala tudo sobre dinheiro, investimentos, economia e para você cuidar melhor da sua grana, para você fazer mais dinheiro com isso. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre uma estratégia muito conhecida fora do país e pouco abordada aqui no Brasil. Bom, antes de eu falar qualquer coisa mais técnica sobre essas estratégias, você precisa entender do que significa uma especulação ou investimento. A gente vai simplificar o máximo possível porque vocês sabem que o nosso lema aqui no canal é ensinar sem enrolar vocês, beleza? Então, vamos dividir entre duas figuras no mercado, o investidor e o especulador. O investidor, ele está buscando o quê? Justamente se tornar sócio de grandes empresas com o objetivo de, a longo prazo, ou seja, com o passar dos anos, essas empresas lucrarem cada vez mais e nós, investidores, ganharmos mais dinheiro com isso. Então, o foco do investimento é a renda. Não é você comprar em um dia por X e vender depois por X mais 2. É a renda que isso possa te gerar. Já o especulador não. O especulador, ele busca o ganho de capital, comprar por X e vender por X mais 2. E agora a gente vai entender um pouco mais das peripécias da especulação e como pode ser ou não eficiente fazer esse tipo de operação com seu próprio dinheiro. Antes de qualquer coisa, a gente tem que deixar bem claro aqui que isso não é uma recomendação de estratégia nem nada do tipo, é um conteúdo educacional. A gente já sabe que no mercado é impossível você prever os preços. Não tem como eu chegar para você e falar assim, amanhã a Petrobras vai bater, sei lá, 50 milhões de reais. Eu falei esse preço absurdo justamente para não parecer que eu estou dizendo qual seria o preço da Petrobras. Mas o que eu quero dizer é que não tem como a gente prever o preço de nada, mas sim a tendência, tem como a gente medir o pulso e sentir para onde que o mercado está indo. Isso não é achismo, e sim análise técnica, que mostra para a gente, através de alguns indicadores, para onde que o mercado está se direcionando, em qual tendência que ele está seguindo. Bom, então aqui a gente já entendeu que essa especulação seria seguindo tendências no mercado de ações, mas não é tão simples quanto isso. E agora a gente vai falar sobre a estratégia que a gente chama de trend following ou seguir tendências. E os créditos principais aí dessa estratégia aqui no Brasil vão ao tio Uli, porque é ele que trouxe esse conhecimento para cá, então eu trago para ele os créditos porque eu nunca vi ninguém educacionalmente falando dessa estratégia aqui no Brasil. Mas grandes gestores já falaram um pouco mais sobre ela, como o Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central e já trabalhou com George Soros, que é uma das maiores figuras do mercado internacional, inclusive um dos maiores operadores de trend following, se você for ver alguns dos gestores que trabalham para ele. E dentre esses gestores, tem um que se destacou, que foi o Victor Niederhofer, um PhD em Harvard, que eu sugiro que vocês pesquisem um pouco mais sobre a história dele. E esse Victor, o que ele fez? Ele entendeu como é que funcionava o trend following e começou a aplicar isso na prática. Na realidade, a gente tem aí grandíssimos gestores na história do trend following que já fizeram muito dinheiro com essa estratégia. E esse livro daqui é o central, que traz todos os conteúdos, tá? Eu recomendo que todos vocês leiam. O nome dele é Trend Following e tem em português. O link vai estar aqui embaixo, mas eu tenho a versão dele só em inglês, tá? Grandes nomes como Ed Seykota são aí parte da história do Trend Following. Aqui no livro ele conta a história de vários grandes investidores e eu acho muito interessante você entender como é que funciona essa estratégia, tá? Porque ela é totalmente diferente do que a gente costuma ver dos investimentos, que é comprar X porque você acredita que aquela empresa vale mais do que isso. Porque no fim das contas, que você não vai tentar ser preditivo, ativo e muito menos passivo nessa estratégia. Você vai ser reativo. Você vai estar reagindo às tendências que o mercado te dá. Essa estratégia tem várias assunções, ou seja, você vai assumir vários riscos e várias maneiras diferentes de você aplicar essa estratégia. O importante é você entender o teu emocional e como você pode se controlar diante disso. E existem várias formas de você enxergar a tendência. Você pode usar indicadores como médias móveis, Parabolic SAR, Average True Range,
médias móveis, de novo, você pode usar elas de formas diferentes, High-Low Activator, enfim, vários indicadores de análise gráfica que a gente não vai abordar aqui tecnicamente, tá? Isso aí é tema aí para outros vídeos mais para frente. Mas o importante é a gente entender que essa estratégia busca surfar as tendências. Então, antes que fique muito teórico, eu vou começar a te explicar um pouco mais dos meus resultados com essa estratégia e como que eu fiz essa quantia financeira em um determinado espaço de tempo que eu considero curto, que são 30 dias. Agora na tela vai estar aparecendo para vocês a minha planilha de controle do Excel. Para preservar vocês e eu também, eu tirei os valores e os papéis que eu operei, mostrando para vocês como funciona a estratégia, sem dar o peixe, explicando como é que faz para você pescar. Bom, vocês estão vendo aí que eu tive uma rentabilidade absurdamente alta no intervalo de tempo pequeno. Mas é aí que mora o grande problema do Trend Following. Se você for olhar só por esses indicadores, é claro que é uma estratégia muito boa, mas a gente não pode esquecer que ela também é uma estratégia de longo prazo, porque exige de você muita resiliência mental, porque é uma estratégia com uma baixa assertividade. Ou seja, quando você acerta bem, mas você acerta em poucas vezes. E não é necessário você estar acertando 80% do tempo. É só você ter um payoff grande, ou seja, uma média de ganhos e perdas que seja favorável. Vamos supor que a gente esteja falando aí de jogar dardos, tá? Se você está jogando dardo, é melhor você acertar uma vez lá no centro e garantir uma pontuação absurda do que acertar todas as vezes no mesmo lugar. É melhor você errar o resto e acertar uma lá no centro, que já é o suficiente para te dar a pontuação máxima do jogo. Então, a gente está falando de Trend Following e se adequa da mesma forma. Você não precisa acertar sempre, e sim ter um bom retorno para esses acertos. E é justamente isso que a gente busca no Trend Following, que é uma alta lucratividade sem precisar estar acertando sempre. Isso é muito importante. E durante esses 30 dias, é claro que o meu psicológico ficou abalado. Por quê? Porque a gente precisa estar, de certa forma, ativo nessa estratégia. Então, todas as terças-feiras, no fechamento, ou seja, às 5h40, 5h50, eu fui para o meu computador e comecei a fazer o trade, teoricamente. Eu checava a minha carteira e via se eu precisava sair de alguma operação por meio do meu stop ou continuar, entendendo a tendência de cada um dos ativos que eu estava operando. Isso foi muito importante, justamente para eu entender que em alguns momentos a minha mentalidade era de querer fazer uma movimentação, realmente por estar ansioso, por ter ansiedade por si só, já me fez querer estar mexendo aquela carteira, tentando rever, saber se eu conseguiria fazer mais dinheiro, quando na realidade eu precisava ficar quieto. Então essa estratégia mexe muito com o emocional e eu precisei aprender a lidar com isso para fazer dinheiro de verdade. Um ensinamento enorme que isso me trouxe foi justamente controlar o meu emocional. Outra coisa muito importante que me ensinou, que foi muito além até do dinheiro, dos investimentos, é que você com outra pessoa do teu lado vai crescer muito mais, tá? Isso aí foi porque eu fiz o trade, esses trades aí semanais, junto de um mentorado meu, que me ajudou a estar sempre equilibrando o lado emocional e financeiro. E nessas conversas que a gente tinha semanalmente, a gente sempre estava realinhando as nossas expectativas para entender que o objetivo final é fazer dinheiro seguindo 100% do método, sem escapar dele em momento nenhum. Galera, tô aqui agora, terça-feira, mostrando para vocês aqui o horário. Justamente no horário que eu expliquei para vocês que eu faço o trade, que é o que a gente chama, né? 5h47. E eu tô aqui para trocar uma ideia, mostrando para vocês como é que funciona aí a rotina, que é basicamente toda terça-feira a gente pega aqui, abre o gráfico, olha o ativo, no caso aqui, o que está é JHSF, e procura qual o stop atual, ou seja, aonde estaria aí o nosso ponto de venda daquela ação, tá? E eu tô aqui com o Igor, que é justamente o meu mentorado, que eu tinha explicado para vocês, para dar aí o depoimento dele do Trend Following. Então, explica aí pra galera como é que você está se sentindo fazendo Trend Following e se você pensa em continuar fazendo. Então, quando a gente começou a fazer, que a gente trocou uma ideia, eu não tinha muita segurança para fazer, porque eu não entendia muito bem da estratégia. Aí a gente começou a se reunir toda terça para poder olhar, operar, ver o que tem para fazer, né? E aí a gente foi pegando segurança, foi aumentando a mão. E, porra, por enquanto a parada tá... Não tem nem o que falar, cara. Tipo, tá tendo um retorno absurdo. Sei que não vai ser assim para sempre, mas por enquanto tá bom demais isso. Exatamente, e acrescentando a isso, eu acho que a gente tem que ter ao mesmo tempo
felicidade de estar ganhando dinheiro e saber que isso faz parte da nossa estratégia, e também vai ter um momento que a gente não vai estar ganhando. Então é sempre saber equilibrar. É óbvio que a gente quer ganhar dinheiro sempre, mas o emocional é buscar estar sempre o mais frio possível. O que importa é o que o método manda. E isso foi muito importante para entender que em alguns dos casos é muito importante você ter uma pessoa do teu lado para te dizer a hora certa de fazer as coisas, tá? E isso também eu vejo funcionando na minha empresa, porque quando eu tenho pessoas me ajudando tanto a dar ideia quanto a consolidar as ideias, eu consigo pensar melhor e agir de forma mais eficiente. Então, a gente já vê outro ensinamento que não tem nada a ver com dinheiro por si só. Fala galera, então, tô aqui num dia normal da minha vida, só que acabou de romper a tendência aqui de um ativo e eu já tô me preparando aqui para entrar nele, tá? Então, é justamente essa questão aqui que eu tava explicando para vocês, ó. Na realidade, rompeu a tendência de baixa e agora tá abrindo uma tendência de alta nesse ativo. Então, a gente entra, tem o nosso stop, que é o nosso controle de risco, e essa estratégia aí é do Trend Following que eu expliquei para vocês. O mais interessante que eu achei dessa estratégia, além de toda a conjuntura de conseguir ter bons resultados a teoricamente curto prazo, foi eu conseguir continuar levando as minhas coisas. Porque, por exemplo, eu não quero deixar de estudar, de trabalhar, de dar atenção para os meus mentorados, para quem está no meu Close Friends, para os meus alunos, só para ficar lá o dia inteiro na frente do computador. Até porque sempre serei contra estratégias como Day Trade. Até porque eu acredito que não são beneficentes, né, para o teu psicológico. Mas essa estratégia se mostrou muito eficiente justamente por eu conseguir continuar fazendo as coisas que eu precisava sem abrir mão de nada, principalmente estando ao lado das pessoas que eu amo e tudo mais. Então esse foi outro benefício da estratégia. Eu não precisei deixar nada de lado. Ela foi complementar e me ajudou a ganhar mais dinheiro e entender um pouco melhor sobre mim e o mercado. O outro ensinamento foi eu entender que quando uma coisa necessita de muita energia minha, às vezes é melhor eu deixar isso de lado. Por exemplo, um relacionamento. Se você tá com um namorado ou uma namorada que necessita de muita energia sua, muito do seu tempo, talvez seja melhor você entender que a melhor coisa é deixar isso fluir. Se der errado, vai dar errado. Então é justamente o stop da tua operação. Quando bate naquele ponto que você não está mais disposto a dedicar mais energia, você sai, você vende e não importa o que aconteça, você vai continuar de fora daquela operação, daquele relacionamento, daquela empresa, o que quer que seja. Você definiu o teu limite até para não extrapolar a sua própria pessoa, as suas próprias convicções e os seus princípios. E no fim disso tudo, eu acredito que foi uma estratégia que me ajudou a enriquecer financeiramente, pessoalmente e também aumentar a minha vontade de estar sempre engajado em estudar novas estratégias. Sem esquecer que eu sou um nada perto do mercado, eu sou uma sardinha e eu posso estar falando isso aqui para vocês hoje e perder dinheiro amanhã, ou também posso fazer centenas de milhares de reais no dia seguinte. Então, a humildade é sempre um primórdio para qualquer estratégia no mercado financeiro, porque você tem que ser humilde e saber das suas incapacidades. Eu pretendo sim continuar fazendo essa estratégia por meses, anos, desde que ela esteja funcionando para mim, é claro. E a gente vê por performances passadas que funcionou. E não basta só o passado, como o presente e o futuro. Então, vou estar sempre de olho para trazer também o melhor conteúdo para vocês sobre isso. A gente está começando essa nova série de 30 dias aqui no canal. Então, caso você queira ver 30 dias de outros temas, eu quero que você deixe a tua sugestão aqui embaixo. E não esquece de se inscrever, mandar para os teus amigos que também pensam em fazer alguma especulação e na realidade ficam só comprando um ativo porque acham que vai subir ou porque vai cair. Você tem que ter um método claro e esse método do Trend Following vai te ajudar muito. O link para o livro vai estar na descrição e o link para o meu livro também, onde eu falo mais de investimentos para o iniciante. Então se você gostou do vídeo, já faz tudo aquilo que eu falei. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo aqui do canal.